Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou passar mais alguns exercícios para vocês fazerem junto com essa explicação, porque tiveram alguns alunos que tiveram algumas dúvidas ainda referente aos exercícios, principalmente quando envolve mais tabelas, umas tabelas mais extensas. Então, dessa forma eu vou explicar para vocês melhor como é que funciona direitinho, né, para fazer cada cálculo, tá? Para vocês não se perderem. Então, vamos lá. É o seguinte, ó. Primeira coisa, eu tenho lá, por exemplo, um exercício em que eu coloco uma comparação, faço uma comparação entre o desvio padrão e o coeficiente de variação de alguns funcionários e é estabelecido isso, tá? Como critério para se saber alguma coisa, tá? Para tomar uma atitude. Tinha um exemplo em que existiam corredores, isso lá no material tem um exemplo que existiam corredores, e aí o técnico fazia lá um cálculo do desvio padrão, tá? Ou do coeficiente de variação para saber qual atleta se daria melhor em competições, certo? Levando em conta alguns critérios que o próprio treinador lá do exemplo estabeleceu. Então, dessa forma, quando a gente vai fazer um comparativo, né? Aí então lá tem, por exemplo, funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3. Isso serve também para aquelas primeiras tabelas, tá? Em que eu peço para calcular desvio médio, variância, desvio padrão, etc. Então eu vou mostrar um exemplo bem completo para vocês e depois vocês vão conseguir fazer os exercícios, tá certo? Então vamos lá. Colocando aqui então o funcionário 1, tá? Esse aqui é o tempo de montagem de um determinado brinquedo. Tem um exercício bem parecido com esse, tá? Então é o seguinte, o funcionário 1 montou os brinquedos de 1 a 5 nesses tempos aqui, tá? 14 segundos para o primeiro brinquedo, 18 segundos para o segundo brinquedo, até o quinto brinquedo que demorou 20 segundos, tá certo? Então, primeira coisa, para nós calcularmos qualquer coisa, nós vamos precisar fazer ah, nós vamos calcular a diferença entre a ocorrência e a média. A média eu já dou na tabela para vocês, geralmente, tá, gente? Já para facilitar, para vocês não ficarem calculando média. A minha intenção não é que vocês calculem média, a minha intenção é que vocês calculem desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, certo? Então eu já dou o valor da média para vocês estabelecido. Então, gente, como é que eu faço para calcular as diferenças em relação à média? Eu vou pegar o tempo, certo? O tempo e vou subtrair a média. Ó, x menos x barra. X é a ocorrência do brinquedo 1, o primeiro tempo, 14 segundos. Menos x barra, que é o que? A média, 17,2. Então, 14 menos 17,2 igual a menos 13,2. Ah, professor, deu negativo, tem alguma coisa errada? Não, não tem nada de errado. O que acontece? Ele demorou 3,2 segundos a menos nesta ocorrência que a média. Então, o que significa? Ele fez um tempo 3,2 segundos abaixo da média dele, certo? Então, gente, vocês não se preocupem. Pode sim dar número negativo, deve dar número negativo, assim como deve dar números positivos também, certo? E nós vamos fazer isso para cada ocorrência. Então eu vou pegar o x, que é o 18, a ocorrência do segundo brinquedo, ele demorou 18 segundos para montar o segundo brinquedo. Então 18 menos a média de 17,2 dá mais 0,8. Ó, já deu um valor positivo. Então ele demorou 0,8 segundos a mais do que a média para montar o segundo brinquedo. No terceiro brinquedo deu 15, 15 menos a média, 17,2. Está vendo que a média sempre se repete aqui, porque ela é um valor só. E aí eu vou fazendo todas as ocorrências menos a média. Então 15 menos 17,2 dá menos 2,2. Depois a quarta ocorrência, 19 menos 17,2 mais 1,8. Depois 20 menos 17,2 mais 2,8. Só que, gente, vamos fazer um teste. Ah, agora eu posso então calcular a média desses desvios aqui, né? Porque são os desvios de cada ocorrência em relação à média, não é? Então, só que daí, para fazer a média, o que a gente faz? A gente não tem que somar todos os números e depois dividir pelo número de números somados? Sim, então eu vou somar 3,2 mais 0,8 mais menos 2,2 mais 1,8 mais 2,8. Só que se eu somar esses números aqui, o que vai acontecer? Vai dar zero. Por quê, gente? Porque existe uma regra matemática também que diz que se eu pegar o valor médio e
pegar cada valor desses aqui, tá? Das ocorrências e subtrair, somando todos, ele sempre vai dar zero, porque a média está levando em consideração todas essas ocorrências. Então, a soma dos desvios vai dar zero. Isso é uma regra, gente. Isso é imutável. Sempre tem que dar zero. Claro que às vezes a gente vai fazer um número e tem 4, 5, 6 casas depois da vírgula, a gente acaba usando menos casas depois da vírgula para facilitar, mas vai dar um número bem baixinho. Mas igual a gente sabe que é por causa do arredondamento que a gente utilizou, tá, gente? Mas em via de regra, esse número, essa soma desses desvios aqui, os negativos com os positivos, vai dar zero, tá certo, gente? Bom, então se deu zero e eu 0 dividido por 5 dá zero. Então aqui eu não consigo tirar a média, porque a gente sabe que a média, né, os desvios, a média dos desvios não é zero, tá? É um valor maior porque, olha aqui, ó, são valores diferentes, ó, 14, 18, 15, 19, então a gente sabendo que é esse zero que a gente não consegue operar. Então o que se utilizou de critério? Para se calcular o desvio médio, se usou os valores em módulo. O que significa módulo? Ó, são essas duas barrinhas. Essas duas barrinhas significam que o valor em módulo apenas é considerado o valor e não o seu sinal, certo? Então, menos 3,2 em módulo se torna 3,2. Só que, novamente, voltando para um conceito matemático, qualquer número que não tenha o sinal do lado, a gente subentende como um número positivo. Então, considerar o valor em módulo é esquecer qualquer sinal que tenha com ele e considerá-lo positivo, certo? Então, 3,2 é o valor em módulo ou valor absoluto, como possam preferir, tá? É o valor absoluto de menos 3,2. 0,8 permanece igual, menos 2,2 passa para mais 2,2, 1,8 continua 1,8 e 2,8 continua 2,8. Agora sim, somando todos esses números, dividindo por 5, que é o número de números que eu estou somando, né? Tirando a média, eu tenho então o cálculo do desvio médio, que deu 2,16, tá, gente? Então, essa é a maneira de calcular o desvio médio, tá ok? Então, é o que? É a média, tá? Da diferença da ocorrência menos a média em módulo, todos esses valores ocorridos e considerados em módulo, certo? Então, aí agora somando esses números aqui, dividindo por 5, eu tenho 2,16, que é o desvio médio. Bom, gente, desvio médio, ok. Mas existe um outro método de se saber o quanto esses dados estão variando, que é o quê? Que é, aqui eu só tenho a média dos desvios, certo? Mas eu não quero saber apenas a média dos desvios, eu posso saber outra coisa, que é a variância. A variância, ela é um outro método de se calcular as variações, tá? Então, o que nós podemos fazer? Não apenas considerar o valor em módulo, mas sim considerar o quadrado desses valores, porque a gente sabe que qualquer número elevado ao quadrado é um número positivo, e inclusive os negativos. Por exemplo, menos 3,2 ao quadrado vai dar um número positivo. Então, dando números positivos, sempre eu consigo extrair média. Então, o que eu vou fazer? Menos 3,2 ao quadrado vai dar mais 10,24. 0,8 ao quadrado igual a 0,64. Menos 2,2 ao quadrado vai ser 4,84 positivo, tá, gente? Então, qualquer número ao quadrado vai ser igual, vai ser valor positivo. Aqui eu não coloquei até os valores aqui em negativo, tá? Mas não faz diferença, vai dar o mesmo valor. Se vocês fizerem menos 2,2 ao quadrado na calculadora, vocês vão achar 4,84. Se vocês fizerem mais 2,2 ao quadrado na calculadora, vocês vão também achar 4,84, tá, gente? Então, considerando os números negativos, pode elevar ele ao quadrado e a gente vai achar outros valores aqui positivos. Se a gente achou todos os valores positivos, a gente consegue fazer o quê? Extrair média. Somando todos eles, dividindo por 5, eu achei uma variância de 5,36. Gente, digamos que isso aqui sejam tempos em segundos, certo? Então, desvio médio daria 2,16 segundos, porque eu estou fazendo o quê? Eu estou tratando de segundos aqui. Só que aqui, como eu fiz um quadrado, tá? E fiz uma média desses quadrados aqui, tá? Que é a média dos quadrados das diferenças entre a ocorrência menos a média, tá? Então, agora eu vou fazer o quê? Esse 5,36 também vai ser em segundos. Só que, infelizmente, como a gente deixou a gente fez a elevação ao quadrado, a gente vai ter, então, 5,36 segundos quadrados, certo? Só que, gente, vamos pensar o seguinte, puxa, mas pensar em segundos quadrados
não ajuda a gente para saber o quanto esses números estão variando, certo? Então, se uma vez que a gente elevou ao quadrado, a gente pode fazer a operação inversa da elevação ao quadrado, que é tirar a raiz, que a gente traz de novo esses 5,36 segundos quadrados, né? Tirando a raiz, a gente traz para de volta para segundos. Então a gente tira de segundos quadrados, traz de volta para segundos. E fazendo isso, a gente calcula o desvio padrão, gente. A gente vai pegar então, ó, prestem atenção, olha como essa fórmula aqui vai evoluindo até chegar aqui. Como é que é a fórmula? Aqui é o que? É a diferença entre a ocorrência menos a média. Aqui são as diferenças entre a ocorrência menos média em módulo, certo? E sempre calculando a média a gente chega no desvio padrão. Aqui a gente tem o quadrado das diferenças entre ocorrência e média. Fazendo a média desses valores aqui, a gente acha a variância. E a raiz quadrada da variância, que é o quê? A variância não está aqui? Então, ó, fazendo o quadrado aqui da variância que está aqui, ó, eu chego então no desvio padrão, certo? Então, a gente sabe que o desvio padrão, tá, é o produto da raiz de variância, certo? Então, a variância é o quê? É o quadrado do desvio padrão, certo, gente? Então, porque se a gente pega um número e tira a raiz quadrada, a gente, né, praticamente elimina aqui esse valor aqui. Só que como a gente tinha feito isso para tornar ele positivo, então dessa forma a gente teve que manter ele ao quadrado e depois tira a raiz para poder achar o desvio padrão, que é sim agora uma medida que a gente consegue entender melhor a variação, porque ele está na mesma unidade das ocorrências, que é em segundos. Então nós temos aqui 2,32 segundos, que é o desvio padrão. E existe também o coeficiente de variação, que a gente transforma essa conta aqui de segundos, a gente traz ele para percentual. Por que a gente faz em percentual, gente? Porque daí a gente consegue comparar valores de grandezas diferentes, certo? Então, por exemplo, é aquele exemplo do liquidificador e da geladeira. Puxa, se eu for olhar um liquidificador que custa em média R$ 80, certo? E ele vai variar um pouco mais, um pouco menos, eu vou ter variações de R$ 12, de repente R$ 15, de repente R$ 10, certo? Então, essa variação vai ser de acordo com o valor do liquidificador. No exemplo que eu dei lá no material das geladeiras, as geladeiras não custam R$ 80, as geladeiras custam, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000. O que acontece? Então, o valor de variação das geladeiras vai ser R$ 200, vai ser R$ 100, obviamente vai ser maior que o liquidificador. Então, se a gente calcular um coeficiente, isso é, transformar esses valores em percentual, a gente consegue comparar a variação dos preços das geladeiras com os do liquidificador, que são preços de grandezas diferentes. Então aqui, para calcular o coeficiente de variação, gente, tem essa formulazinha aqui da população, tá? Que está lá no material também a da amostra, tá? Mas a gente sempre usa a população, considerando que todos esses números aqui, né, são todas as ocorrências, né, obtidas, tá? Que não é uma amostra. Então, a gente faz o quê? Para calcular o coeficiente de variação, a gente faz o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Então, gente, é bem fácil esse aqui. A gente vai pegar o desvio padrão, 2,32, e vai dividir pela média, 17,2. Puxa, a média já estava informada, então depois que eu descobri o desvio padrão, eu só pego e divido pela média e já tenho direto o coeficiente de variação. Vai ser 13,49 nesse caso aqui. Mas, gente, prestem bem atenção. Aqui eu usei os números arredondados, tá, gente? Então deu 13,49. Mas se a gente usar a calculadora e usar todas as casas depois da vírgula ao longo dos cálculos, a gente vai achar um valor um pouquinho diferente. A gente vai achar 13,46. Ah, professor, isso vai confundir? Não. Se vocês puderem notar nos exercícios que eu passei para vocês, todos os exercícios eu não coloco valores tão próximos nas alternativas. Então, se deu um pouquinho diferente, vocês pegam o valor mais próximo em função de arredondamento. Eu sei que vocês arredondam, tá? Usam 2, 3, 4 casas depois da vírgula, tá? E eu às vezes faço os exercícios, eu bolo os exercícios e coloco para vocês lá nas atividades, usando o Excel. O Excel usa todas as casas depois da vírgula. Então, vocês já sabem que nem sempre vocês vão fechar exatamente na 2, 3 casas depois da vírgula no mesmo número que o meu. Talvez
Talvez porque eu não use arredondamento no Excel. Se eu usasse o arredondamento, eu chegaria talvez o mesmo número que vocês arredondam no caderno, certo, gente? Então, se deu um número um pouquinho diferente, mas bem pouquinha diferença, não se preocupem. Se vocês forem olhar nas alternativas, vocês vão colocar o número que mais se aproximam com a resposta de vocês, tá certo? Mas isso o pessoal nem teve muita dúvida mesmo. O mais era como fazer essas comparações. Aí, o que acontecia, gente? Lá nos outros exemplos que eu passei para vocês, se vocês puderem ver, assim, ó, aí eu pergunto, qual foi o funcionário que teve menor coeficiente de variação? Uma vez que tu faz esses cálculos para o funcionário 1, depois vocês fazem cálculos para os dados do funcionário 2, vocês têm o quê? Dois números comparáveis. E aí, então, o exercício vai estar informando, olha, tem um outro exemplo ali que eu digo que o funcionário que tiver maior coeficiente de variação vai ser demitido porque estão fazendo um corte de custos. Então, vocês vão pegar o número de coeficiente de variação do funcionário que teve maior número e sabe que é aquele que vai ser demitido, certo? Ou então o que tenha maior desvio padrão, etc. Se eu não me engano, eu fiz um exercício em que eu peço que de 3 funcionários, infelizmente, né, anotaram-se tempos e tal, e aí o gestor usou um critério para demissão de 2 funcionários, porque a empresa precisa cortar custos. Então, de 3 funcionários vai sobrar 1. Então, o critério que ele utilizou para demitir é o que tiver maior coeficiente de variação e o que tiver maior desvio padrão. E aí vocês vão fazer os cálculos dos funcionários e vão ver qual dos 2 funcionários que vão ser demitidos. Um vai ser pelo coeficiente de variação e o outro vai ser pelo desvio padrão. Certo, gente? Então, dessa forma fica mais fácil para vocês fazerem os exemplos, tá? Os exercícios. Se vocês tiverem dúvida, enviem um e-mail para mim. Gente, nunca esqueçam de mandar para mim o e-mail, o nome de vocês, a turma de vocês, qual disciplina, porque aqui quando eu estou dando aula para vocês no 3º ano, o pessoal diz, na última atividade. Sim, mas na última atividade de estatística ou na última atividade de administração. E às vezes o pessoal não diz, não consegui calcular o coeficiente de variação. Eu não consegui chegar no resultado ou não consegui entender a questão 5. Sim, mas a questão 5 de administração ou a questão 5 de estatística. Então vocês têm que dizer para mim qual disciplina que é. Se é estatística ou se é administração, tá, gente? Então, sempre e também não esqueçam de colocar o nome completo da atividade. A última atividade. E se eu tiver lançado outra nesse meio tempo? Ou então, as 2 últimas atividades eu não consegui fazer. A última de estatística e a última de administração ou as 2 últimas de administração? Então, é por isso que eu digo para vocês, eu tenho dificuldade às vezes em saber qual exercício vocês têm dúvida. Vocês têm que me dizer bem certinho qual exercício vocês têm dúvida, qual questão de qual atividade vocês têm dúvida. Vocês precisam me dizer bem certo o que vocês não entenderam para eu poder ajudar vocês, porque quando eu não estou do lado de vocês para ajudar, fica um pouco difícil às vezes. E também eu tenho outras tantas atividades que eu passo para outras tantas turmas, né? Então por isso que eu peço para vocês fornecerem o nome e a turma também, além da disciplina e da atividade que vocês têm dúvida, tá certo? Então é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui, faço a atividade dessa semana, qualquer coisa envie um e-mail, né, solicitando ajuda, tá certo? Até a próxima, um abraço.